o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Aceito caminhar sempre ao teu lado. Me convidas a tomar uma atitude. É nobre essa missão que me confias, anunciar a tua vida em plenitude. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Mês de agosto, mês das vocações. Quem vive a sua vocação encontrou sentido para a sua vida. Quem vive a sua vocação é feliz, se sente uma pessoa realizada. Quando nos colocamos a serviço da vida, já estamos respondendo à nossa vocação. Quando nos colocamos a serviço da vida, já estamos respondendo à nossa vocação. Hoje, segundo domingo do mês de agosto, nós celebramos a vocação matrimonial. Hoje é dia dos pais, dia do papai, né? E certamente é uma vocação muito bonita também ser pai, é muito lindo, né? Na verdade. E nesse dia de hoje eu quero rezar, trazer presente, vamos rezar, trazer presente todos os nossos pais, aqueles que ainda cumprem a sua missão aqui na terra, mas também aqueles que já se foram, né? Eu queria trazer presente todos os pais que já cumpriram, né, a sua missão e que hoje estão com certeza juntinhos de Deus. Lembrando do meu pai, João Claudino Barbosa, né, e tantos outros pais. Então, se você não tem mais pai, se o seu pai já foi morar com Deus, nesse momento traga presente o seu pai. E você que tem pai, né, também vamos nesse momento trazer o nome dele, rezar por ele também. Nesse dia de hoje eu queria trazer todos os pais que tiveram a coragem de criar filho, ou seja, de adotar, né, criança ou adolescente, né? Então eu quero trazer presente. Eu queria lembrar de um pai, para mim é muito especial, porque foi pai adotivo muito jovem. Eu queria rezar por todos os pais adotivos, mas nesse dia de hoje, trazendo presente a pessoa de Joelson, lá de Iuiú, né? Ele que pegou uma criança, juntamente, claro, na época, né, com a sua namorada, e que hoje essa criança, que já não é mais criança, é um jovem que já tem 18 anos. Então, parabéns para Joelson e para todos os pais adotivos também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo nós vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje. Está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo.
Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: de fato, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para mim, esse evangelho é muito forte, muito lindo mesmo. Uma lição de vida para nós cristãos batizados. O evangelho nos coloca hoje na barca de Jesus. O evangelho nos coloca na barca de Jesus, enfrentando os mesmos desafios que os primeiros discípulos enfrentaram quando disseram sim ao chamado de Deus. Mais uma vez, nós estamos no mês vocacional, onde a gente reza, celebra a nossa vocação, onde a gente reza pelas vocações. E a gente sabe que não é fácil dizer sim a Jesus, porque a gente vai com certeza enfrentar, muitos perigos, muitos desafios. Então, depois do grande acontecimento, o Evangelho começa dizendo, logo em seguida, porque anteriormente a esse Evangelho, Jesus faz a multiplicação dos pães. Então, Jesus, depois da multiplicação dos pães, Jesus fica com a multidão, ele vai despedir as multidões e pede para que os discípulos entrem na barca, E no entanto, e aí eles entram na barca e pedem para eles irem para o outro lado do mar, para outra margem, ou seja, eles devem ir ao encontro de outros povos. Ao encontro de outros povos. Aqui Jesus já estava preparando os discípulos. É interessante a gente observar isso, que aqui Jesus já estava preparando os discípulos para seguirem sem a sua presença física. Aqui é uma preparação para que os discípulos sigam em frente sem a sua presença física. Eles eram totalmente dependentes da presença física de Jesus. Eles não sabiam andar, na verdade, eles não sabiam andar sem Jesus. Ou seja, sem essa presença física de Jesus. Estavam muito acostumados o tempo todo ali com Jesus. Agora eles precisam enfrentar isso sozinhos. Eles precisam enfrentar os desafios só, sem essa presença. Lembrando, sem essa presença física de Jesus. Jesus logo voltaria para o Pai, por isso que ele começa a preparar os discípulos, porque Jesus logo voltaria para o Pai e, com certeza, eles precisariam, os discípulos, precisariam tomar conta, da sua própria barca, comandar a sua própria barca, ou seja, comandar a missão, a vida, a comunidade, Então, Jesus observando, é interessante que Jesus manda os discípulos, mas Jesus começa a observar de longe, ele observa a barca dos discípulos de longe, ele olha para os discípulos o tempo todo, assim como um pai, assim como uma mãe, acompanha, próximo, meio longe, meio próximo, os primeiros passos dos seus filhos. Quando o filho começa a andar, geralmente a mãe ou o pai ou alguém que geralmente coloca a criança para andar e fica ali por perto com as mãos assim,
Porque qualquer coisa, eles estão, o pai ou a mãe está ali presente para assegurar, não deixar que o filho caia, né? Assim foi Jesus, assim Jesus fez com os discípulos, assim Jesus faz com a gente hoje. Ele está sempre por perto, observando, olhando, porque nos momentos difíceis da vida, ele nos estende a mão, né? Ele anda com a gente, ele nos protege, né, nos momentos difíceis da nossa vida. Então Jesus vê quando aqueles discípulos estão precisando de ajuda. Por quê? Porque os discípulos foram surpreendidos pelas ondas, pelos ventos contrários, né, do mar, né? Eles foram surpreendidos, eles não estavam preparados e certamente também não esperavam, né, que os ventos soprariam ao contrário, né? Então, é interessante que o medo impede que os discípulos reconheçam Jesus. Por isso eles dizem, é um fantasma, né? Porque eles estão tomados pelo medo. E o medo a gente sabe que nos paralisa, né? Até hoje, né? E aí fica difícil da gente reconhecer a presença do Mestre quando nós estamos com medo, né? E Jesus, sabendo disso, vai dizer, coragem, sou eu. Jesus diz a mesma coisa para nós hoje. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Mas é interessante que os discípulos continuavam com medo, né? E aí Pedro vai pedir uma prova, né? Olha, se és tu, manda eu ir até você aí, ó, andando pelas águas. E Jesus vai dizer assim, pode vir, tranquilo. Só que daí Pedro, coitado, né? Ele fica inseguro. E aí começa a afundar, né? Porque ele fica inseguro, ele fica com medo, né? Se ele não tivesse medo, se ele confiasse totalmente em Jesus, ele não afundaria, ele não teria medo, né? E aí Jesus, aí o próprio Pedro, né, vai dizer, salva-me, salva-me. Aí Jesus vai estender a mão, né, e vai salvar o Pedro, né? Então Jesus continua estendendo a mão para nós hoje, né? Jesus continua dizendo para nós, não tenha medo, né? Não tenha medo. Quando a gente também, como Pedro, tem também a coragem de pedir essa ajuda de Deus, de pedir a ajuda de Jesus, nós somos dependentes de Deus, nós somos muito dependentes de Deus. E aí Jesus continua estendendo a mão e nos salvando, né? Nos tirando do perigo. Mas ele também diz, olha, homem, mulher, fraco na fé. Por que você duvidou, né? Por que a gente duvida, né? E aí então eles subiram na barca e diz o texto, né, que o vento parou. E os que estavam na barca ajoelhados diante de Jesus dizendo, de fato tu és o Filho de Deus. A gente precisa também acreditar no Filho de Deus. E aí com certeza a nossa barca vai ficar mais tranquila no mar. E o mar aqui significa os desafios, os problemas, né? A gente precisa acreditar. Problemas sempre teremos, né? Desafios sempre teremos, mas a gente precisa realmente acreditar que Jesus está conosco, hoje e sempre. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje e que a gente possa também agradecer aos nossos pais, né? Cuidar dos nossos pais, respeitar os nossos pais. Que esse dia de hoje seja um dia de muitas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.